Olá, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Estamos juntos novamente, agora com a nossa aula 2. Modificando o nosso tema, falamos do âmbito do direito civil no nosso primeiro encontro e agora nós vamos falar dos aspectos relacionados à prática do ato infracional, o procedimento para apuração do ato infracional, as medidas socioeducativas, principalmente aquela que vem sendo tão cobrada nas provas, que é a medida de internação. E hoje nós vamos realizar algumas questões de provas de delegado para reforçar a nossa matéria. Então vamos à nossa tela para nós começarmos a analisar o ato infracional. Vamos lá. Percebam que eu coloquei para vocês, no que tange ao ato infracional, alguns aspectos que necessariamente nós precisamos discutir, como conceito do ato infracional, aquele que pratica o ato, o momento da prática do ato, a consequência da sua prática e se existe necessidade de procedimento para apuração do ato infracional. E nós vamos começar, turma, pelo conceito de ato infracional, que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente vai nos trazer. Ou seja, nós vamos considerar como ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. O que nós falamos na doutrina, que também pode aparecer em prova, conduta análoga a crime ou contravenção. Então, o ato infracional, ele muito se assemelha a um crime ou a uma contravenção descrita na LCP, por exemplo, mas com uma diferença essencial. Se nós estamos falando do menor de 18 anos, lembrando aquele nosso primeiro encontro, nós estamos falando de alguém que é penalmente inimputável. A gente já vai até começar analisando uma questão que caiu na prova de delegado. Na verdade, eu trouxe para vocês a assertiva, que era para marcar. Vamos para a nossa tela para a gente dar uma olhadinha nessa questão. É recente, prova recente, agora de 2013. De acordo com doutrina majoritária no mundo, o conceito analítico de crime o define como um fato típico, antijurídico e culpável, sendo que, ao analisarmos um fato supostamente criminoso, devemos investigar seus requisitos nessa sequência. Por causa disso, é correto afirmar que um fato praticado por menor de 18 anos não é crime porque lhe falta tipicidade, já que os atos atribuídos a adolescentes não podem ser alcançados pelo Código Penal. Aliás, eu falei para vocês que eu traria o gabarito, não. Eu traria para vocês a questão atinente à nossa matéria, porque essa questão foi uma questão do direito penal, que exigia que nós soubéssemos aspectos relacionados à nossa disciplina em relação ao menor de 18 anos, que vai estar obviamente ligada ao direito penal, e aí eu coloquei só a letra D. Ela está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque quando nós estudamos o conceito analítico de crime, vamos para a nossa tela branca? Quando nós estudamos o conceito analítico de crime, a gente sabe que o crime é o fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Então, o menor de 18 anos, ele não pratica crime porque, embora ele pratique isso aqui, que nós chamamos de injusto penal, ele não tem a culpabilidade, por ausência de, como nós falamos no nosso primeiro encontro, imputabilidade. Então, qual o erro essencial da letra D? É porque o fato praticado pelo menor de 18 anos, ele é um fato típico. Ou seja, o menor de 18 anos, ele pratica uma conduta que vai dar causa a um resultado que está previsto na lei. Então, a tipicidade existe. E se ele não está praticando aquele ato em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento do dever legal, no exercício regular do direito, ele também pratica um fato que é ilícito ou antijurídico, que só não será esse injusto penal considerado crime
pela ausência do terceiro elemento do conceito analítico de crime. Ele não tem imputabilidade. Ele é, como nós falamos até mesmo no início da nossa aula 1, penalmente inimputável. E aí nós podemos, então, fazer uma primeira análise, vou passar aqui para a nossa outra tela, fazer uma primeira análise aqui, já visto esse conceito de ato infracional, que nós encontramos no artigo 103 do nosso Estatuto, em relação a quem pratica esse ato infracional. Criança pratica ato infracional? E a resposta é sim. Tanto a criança quanto o adolescente praticam ato infracional. Aliás, o artigo 105 do nosso Estatuto é muito claro. Ele vai mencionar expressamente que criança pratica ato infracional. Para quê? Para trazer a consequência pela prática desse ato, que é a aplicação de medida de proteção. Então, muito embora a criança pratique ato infracional e o adolescente também, nós temos consequências distintas. Para o adolescente, pode ser aplicada, como nós falamos no nosso primeiro encontro, a medida socioeducativa, mas também pode ser aplicada a medida de proteção. Já no que tange a criança nós não temos qualquer, mas nós não temos nenhuma possibilidade de que a criança que praticou ato infracional, porque ela pratica uma conduta descrita como crime ou contravenção, nós não temos nenhuma chance de que essa criança venha receber uma medida socioeducativa. E aí, voltando lá para a nossa tela, para as nossas indagações, qual é o momento da prática do ato infracional? E aí eu trouxe para vocês aqui na tela, para nós analisarmos, o artigo 104 do ECA, em seu parágrafo único, que vai nos dizer que, para os efeitos desta lei, deve ser considerada a idade do adolescente a data do fato. Leia-se fato como conduta. Essa é a interpretação que a nossa doutrina e que a nossa jurisprudência vai fazer em relação ao parágrafo único do 104. E aí, obviamente, vai se procurar documentalmente verificar a idade desse adolescente ou da criança. Claro que, se isso não for possível, aí vai se proceder a exame pericial. Então, até mesmo voltando para aquela questão que nós falamos na nossa primeira aula, acerca de uma linha do tempo, em que eu dei o exemplo que a pessoa completaria 18 anos no dia seguinte da conduta. Então, nós vimos que ele, com 17 anos, 11 meses e 29 dias, atirou no B. E, após completar 18 anos, a vítima morreu. Aqui, ele pratica ato infracional. Por quê? Porque nós vamos olhar, vamos considerar como momento da prática do ato infracional o momento em que a conduta foi praticada, pouco importando quando que se deu o resultado por ele almejado. Agora, é óbvio, como nós também falamos, que se nós estivermos diante de uma situação que se caracterize como um crime permanente, aí é diferente. Porque se ele priva a vítima da liberdade aqui, antes dos 18 anos, mas permanece com a vítima em cativeiro e completa 18 anos durante esse período, nós já poderemos dizer que há a prática de crime e que ele já é considerado penalmente
imputável. Prosseguindo na nossa análise, voltando para o nosso quadro, em relação às consequências da sua prática, nós também acabamos de ver. Depende. Em se tratando de criança, nós teremos tão somente as medidas de proteção. Em se tratando de adolescente, nós teremos medidas geralmente também de proteção e teremos a possibilidade do juiz aplicar medida socioeducativa. Então, as consequências, elas são distintas em relação àquele que pratica o ato infracional. E vem a pergunta mais importante, porque até aqui é bem básico, é mais tranquilo, você viu, se for cobrado na prova, mas de qualquer forma a gente não vai passar por cima, vai abordar. Agora já é um pouquinho mais complexo. Será que nós temos necessidade de um procedimento para apuração do ato infracional praticado? Então, há necessidade de um procedimento formal para se investigar, por exemplo, o ato infracional, ou um processo propriamente dito. Há necessidade de uma ação para apuração do ato infracional? E aí eu procurei trazer um quadro para vocês, que vai nos trazer, na verdade, de certa forma, como se fosse uma visão resumida e uma visão, obviamente, sistematizada, do procedimento que é utilizado para apurar o ato infracional. Mas o ato infracional praticado, turma, especificamente pelo adolescente. Então, nós acabamos de ver que criança pratica ato infracional e adolescente também. Que criança só recebe medida de proteção, enquanto que o adolescente recebe a de proteção e ou a socioeducativa. Mas o procedimento para apurar o ato infracional é tão somente para o adolescente. E aí, vamos olhar aqui para o quadrinho esquemático que eu trouxe para vocês? Olha o que nos é trazido aqui nesse quadro. Podemos perceber, então, que esse procedimento, ele acaba sendo dividido em 3 fases. Ele é um procedimento trifásico. A primeira fase em sede policial, a segunda fase em sede ministerial e a terceira fase em sede judicial. E para nós começarmos a nossa abordagem em relação à fase policial, nós temos que entender que nem sempre acontece essa apreensão em flagrante que está aí no nosso quadro. Então, a gente tem que começar a entender quais são as regras que o ECA vai nos trazer acerca de uma eventual privação de liberdade do adolescente. Então, vamos lá. Um adolescente, e aí, turma, olha, foquem bem nisso. Adolescente, criança não. Então, um adolescente, ele só pode ser privado da liberdade em 2 situações: flagrante de ato infracional ou por ordem judicial. Se ele for privado da liberdade em flagrante por ato infracional, ele será encaminhado à autoridade policial. Já se ele for privado da liberdade por ordem judicial, ele será encaminhado
ao juiz que proferiu aquela decisão. Então, percebam que nós não temos, por exemplo, uma privação da liberdade, que nós vamos chamar no ECA de apreensão. Então, a apreensão pode ser em flagrante ou a apreensão pode ser por ordem judicial. Percebam que nós não temos no nosso estatuto uma apreensão para averiguação. Aliás, claro, né? Se nós não temos prisão para averiguação, muito menos razão, né, existiria para ter uma eventual apreensão para averiguação. E a gente teve uma questão de prova de delegado que trouxe isso. Deixa eu localizá-la aqui para vocês, para a gente ver essa questão. Espera aí. Vamos lá. Considere que lembrando, turma, que todas essas questões aqui são exclusivamente de prova de delegado, tá? Considere que uma autoridade policial de determinado município, ao transitar em via pública, observou a presença de menores perambulando pela rua, tendo de pronto determinado aos seus agentes a apreensão de 2 deles para fins de averiguação. Nessa situação, a atitude da autoridade policial está correta por se tratar de adolescentes em situação de risco. Gente, de fato, eles estão em situação de risco. Porque nós vimos no nosso encontro passado que nós temos 3 situações de risco no ECA. Ação ou omissão do Estado ou da sociedade, falta, abuso ou omissão dos pais ou responsável, ou em razão da própria conduta da criança ou do adolescente. Então, aqui não há dúvida que eles estão em situação de risco. Seja porque os pais deixaram em um ambiente, em um local impróprio, para um determinado horário, para a idade deles, seja pelo Estado, porque de repente eles não estão estudando, mas enfim, muito embora eles estejam em situação de risco, isso é indiscutível. Não há como o delegado apreender porque o menor de 18 anos está vivenciando uma situação de risco. Obviamente, isso poderia ser comunicado ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, mas não é uma hipótese para a atuação do delegado de polícia. Porque para apreender um menor de 18 anos, e esse menor de 18 anos tem que ser o quê? Adolescente. Nós precisamos da apreensão porque existe um flagrante, então o delegado passou e um adolescente está espancando o outro. Aí sim, é um caso para atuação do delegado, porque ele vai apreender em flagrante. Ou então existe uma ordem judicial para que exista apreensão e aquele adolescente possa ser privado da sua liberdade, porque nós não temos um meio termo. Nós não temos uma prisão para se averiguar a hipótese concreta que está ocorrendo. Então, essa nossa assertiva aqui, ela está errada. Errada porque aqui diz que a autoridade do policial está correta, da autoridade policial, né? Então, está incorreta e realmente se trata de situação de risco. Mas seria uma hipótese que poderia ser perfeitamente encaminhada ao Conselho Tutelar. Então, aqui a gente já consegue verificar uma questão que já começa a cobrar esse nosso procedimento. Agora, por que eu coloquei aí apreensão em flagrante? Será que nós temos que ter, então, essa apreensão em flagrante para existir procedimento? Em fase policial? E a resposta é não, turma, não. É possível que tenha. Mas também é possível que eu chegue até uma delegacia e diga para a autoridade policial que eu vi o meu vizinho de 17 anos matar os pais. E aí a autoridade policial vai me perguntar, mas quando foi isso? E eu vou dizer, tem uns 3 dias, mas eu não tive como vir antes, fiquei amedrontada, enfim. Nesse caso, pode ser apreendido esse adolescente? Não. Por quê? Porque ele não está em flagrante delito, ele já cometeu há 3 dias atrás, e nem é uma hipótese que nós pudéssemos fazer uma analogia com qualquer uma das outras modalidades de flagrante do processo penal, porque ele não foi perseguido, ele não foi encontrado com instrumentos do crime, nada disso. Então, não se trata de hipótese de nenhuma modalidade de flagrante.
Agora, isso significa que não vai ser investigado? Não, também não significa isso. Então, nós podemos ter a investigação sem a apreensão em flagrante. São duas possibilidades que nós temos em sede policial. E aí, nesse momento, eu sei que, às vezes, muitos alunos fazem a prova e já atuam, né, na área policial. Às vezes, nós temos determinados procedimentos que são utilizados na prática que não devem ser observados na prova. Às vezes, são utilizados na prática como uma forma até de tornar a medida um pouco mais rápida. Ou, enfim, vou dar um exemplo. Já chegou um aluno uma vez para mim e falou assim: professora, lá na minha delegacia, quando acontece de ter um adolescente e um adulto juntos praticando alguma coisa, vai primeiro lá para a delegacia, o policial leva para a delegacia, uma delegacia que não é especializada. Vai para a delegacia, aí o delegado, ele segue todo o procedimento que tem que seguir, ouve o adolescente em relação ao fato que foi praticado por ele e pelo adulto, e depois remete o adolescente para a delegacia especializada. É assim que acontece na prática, professora. Mas não é assim que você vai colocar na sua prova, senão você vai errar. Então, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, quando nós temos essas duas possibilidades de procedimento, ou seja, vamos colocar isso na tela para ficar um pouco mais didático. Quando nós temos essas duas possibilidades, uma que vai se iniciar pela apreensão em flagrante, e outra investigação que também vai existir, mas aí nós vamos ter os autos de investigação para apuração do ato infracional. Aqui nós não teremos apreensão em flagrante, mas nas duas situações vai ser investigado de qualquer forma. Quando nós temos apreensão em flagrante, ela ocorre no âmbito de uma prisão em flagrante de um adulto. Então, o adulto e o adolescente estavam cometendo conjuntamente. O adulto cometendo crime e o adolescente ato infracional. O que deve ser feito? Os dois devem ser encaminhados para a delegacia especializada. E é na delegacia especializada que a autoridade policial ela vai encaminhar o adulto para a delegacia que não é especializada. Então, nós não vamos ter nem os dois indo para a delegacia comum, nós também não vamos ter a imediata separação pelo policial que está efetivando a prisão de um e a apreensão de outro. Não, nós vamos ter os dois sendo encaminhados para a delegacia especializada. E na delegacia especializada, então, é que a autoridade policial vai remeter o adulto para a delegacia comum. Voltando para a nossa tela, vamos lá. Considerando que essa possibilidade aqui é muito maior de cair na nossa prova, ocorrendo a apreensão em flagrante, o que deve ser feito? Percebam que logo em seguida o nosso quadrinho de procedimento vai nos trazer a comunicação imediata. Ou seja, a comunicação imediata ao juiz, aos pais, ao responsável, a pessoa, ou então, a pessoa pelo adolescente indicada. Isso, turma, por quê? Para que nós possamos observar uma regra que, inclusive, existe para o adulto que é preso em flagrante, com uma diferença essencial para a tua prova. Isso aqui tanto pode cair no âmbito do direito penal, propriamente dito, como no âmbito do direito penal junto com o direito da criança e do adolescente. Mas no âmbito do direito penal puro e simples, se essa conduta aqui ela for desrespeitada, inobservada, se a autoridade policial não agir dessa forma, se a autoridade policial não comunicar, em relação ao adulto, a autoridade policial estará praticando abuso de autoridade. Mas em relação ao adolescente, a situação muda. Por quê? Olha o que nos diz o artigo 231 do ECA. Deixar a autoridade policial responsável pela apreensão de criança ou adolescente de fazer a comunicação imediata à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou a pessoa por ele indicada. Tudo bem que é uma infração penal no ECA de menor potencial ofensivo.
Mas ainda assim tem uma pena privativa de liberdade maior, que é a pena de abuso de autoridade. Na pena de abuso de autoridade nós temos um critério máximo de 6 meses, aqui é de 2 anos. Então, não comunicar a prisão em flagrante do adulto é abuso de autoridade. Deixar de comunicar a apreensão em flagrante do adolescente é crime previsto no artigo 231 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o primeiro passo da autoridade policial, quando o adolescente chega na delegacia, a comunicação imediata. Porque, se não comunicar, pratica crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tudo bem. E o segundo passo? O que a autoridade policial faz, então, em seguida? E aí, turma, depende. Vamos olhar para a nossa tela. Percebam que eu coloquei aí lavratura do auto de apreensão ou boletim de ocorrência circunstanciada. O que vai caracterizar essa diferença entre o boletim de ocorrência circunstanciada e o auto de apreensão? É a natureza do ato infracional praticado. Se nós estivermos falando de um ato infracional com violência, ou grave ameaça, nós estaremos diante do auto de apreensão. Mas, se o ato infracional for sem violência ou grave ameaça, estaremos diante do boletim de ocorrência circunstanciada. Então, percebam que é a existência da violência ou grave ameaça no ato que caracteriza qual é a peça que deve ser lavrada pela autoridade policial. Então, se nós estivermos diante de um ato infracional análogo ao roubo, à extorsão, ao homicídio, a autoridade policial lavra auto de apreensão. Mas se nós estivermos diante de um ato infracional análogo ao furto, análogo à apropriação indébita, a autoridade policial vai lavrar boletim de ocorrência circunstanciada. Para depois, então, de lavrar uma dessas duas peças, adotar a regra ou adotar a exceção. Ou seja, qual é a regra trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? A liberação dele. Mas não é uma liberação pura e simples. Não é abrir as portas da delegacia e dar tchau àquele adolescente. É entregar este adolescente ao responsável de forma condicionada. O que é essa forma condicionada? O pai, a mãe, o responsável vão assinar um termo, se comprometendo a entregar aquele adolescente no mesmo dia, entregar não, né? Levar, encaminhar ao Ministério Público, ou no máximo no dia útil seguinte. Então, a autoridade policial, em regra, depois de adotar todas essas providências que serão trazidas pelo nosso Estatuto, procedimento esse que se encontra no ECA a partir do artigo 171, a autoridade policial, então, em regra, libera. Agora, pode acontecer de não ser caso de liberação. Pode ser que aconteça que a autoridade policial entenda, com base em alguns fatores, que ali não é caso de liberação imediata. Agora, turma, vamos entender o seguinte: isso não significa, na sua prova, que o delegado está decidindo sobre a internação provisória. Não é isso. Nós temos a possibilidade, sim, de internação provisória pelo ECA. Mas quem decide acerca da internação provisória é o juiz da infância e juventude. Não é a autoridade policial. Então, o que seria esse primeiro juízo, digamos assim, mas de uma forma, né, bem, não vai escrever isso na sua prova, mas o que significaria isso em termos de Estatuto da Criança e do Adolescente? Já que não é
uma internação provisória. E outra coisa, essa não liberação, que nós não devemos chamar de internação provisória porque essa quem decreta é o juiz, ela é baseada no quê? E qual é a diferença para a internação provisória? A gente vai ver isso no nosso próximo bloco.